Olá, meu nome é Yari Gucci. Hoje eu vim falar sobre a primeira morte trágica do grunge, muito antes do Kurt, do Len Staley ou do Chris Cornell. Então se inscreve aqui no canal e continue assistindo para entender como foi isso e o forte impacto que isso teve para a cena de Seattle. O ano é 1990, um período que o grunge estava prestes a revolucionar a história da música e o comportamento de vários jovens ao redor do mundo. A banda em questão é o Mother Love Bone e o integrante que teve o trágico fim é o Andrew Wood. O Andrew ele era o frontman do Mother Love Bone e ele era visto como o Freddie Mercury de Seattle pela sua personalidade carismática e irreverente. Ao contrário do que aconteceu posteriormente com Kurt Cobain do Nirvana ou com Layne Staley do Alice in Chains, que todos sabiam, né, dos vícios deles, com o Andrew não. Com o Andrew só a galera mais próxima que sabia desse vício dele. E esse foi mais um dos motivos por esse acontecimento ter chocado tanto as pessoas. Ele já tinha problemas com drogas e álcool há alguns anos. Ele começou a usar heroína em 85, 86, né? Lembrando que ele morreu em 90. Em 86 mesmo, ele deu uma entrevista falando que ele tinha largado as drogas há alguns meses, mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu. O Mother Love Bone ele fez seu último show numa casa de shows chamada Central Tavern, em Seattle, em 9 de março de 1990. Foi a última aparição pública do Andrew Wood. Ele tinha saído da reabilitação e estava supostamente livre das drogas de 100 a 116 dias. Ele estava se consultando com um terapeuta e estava frequentando reuniões dos Alcoólicos Anônimos e dos Narcóticos Anônimos. Na noite de 15 de março de 1990, a namorada dele, a Shanna LaFuente, ela tinha ficado numa reunião de trabalho até as 10 da noite. Normalmente ela costumava sair entre 6h30 e 7 horas. Aí nesse dia ainda na saída do trampo, 2 colegas de trabalho pediram carona para ela e ela concordou, o que acabou acrescentando mais uns 30 ou 40 minutos no trajeto até a casa. Então nesse dia ela acabou chegando umas 4 horas mais tarde que o normal. Quando ela chegou no apartamento, o Andrew estava deitado de bruços na cama, desacordado, com os braços abertos, ele tinha o rosto azulado e sangue na boca. Ele tinha uma punção de agulha no braço e uma seringa perto. Aí, desesperada, né, ela ligou para emergência e o atendente orientou como que ela podia fazer uma massagem cardíaca até os paramédicos chegarem. Os paramédicos chegaram e, apesar de inicialmente o Andrew ele ter sido dado como morto, ele foi reanimado e foi entubado. Ele foi admitido na UTI do hospital e de início ele demonstrou alguns sinais de melhora, mas a tomografia mostrou que ele tinha um inchaço no cérebro. Um dado que se levantou foi que naquele fim de semana outras pessoas também tiveram no hospital, naquele mesmo hospital, com overdose. E o que provavelmente foi causado pelo mesmo lote de heroína que devia estar zoado. O Chris Cornell, de Soundgarden, ele morava com o Andrew, mas ele estava em turnê. Aí, quando acabou o último show da turnê, ele e a Susan era a namorada dele e também uma figura super importante na cena de Seattle, que empresariou algumas bandas, eles pegaram o avião e foram direto para o hospital. Chegando no hospital, estavam os caras da banda, a família e a namorada. Eles falaram que iam desligar os aparelhos. O Andrew ele já não demonstrava reflexo ou sinais de atividade cerebral, então os pais dele decidiram removê-lo dos aparelhos. Mas a namorada do Andrew ela não deixou eles fazerem isso até a chegada do Chris Cornell. Com o Chris Cornell no hospital, então eles deram início ao desligamento dos aparelhos. Primeiro, os familiares entraram no quarto e se despediram. Depois, os amigos entraram no quarto e se despediram. E por último, a namorada entrou, cortou um pedaço de cabelo dele e guardou. Aí ela colocou um pouco de Queen para tocar, que era a banda favorita dele. Então os médicos desligaram os aparelhos e ela o abraçou e ficou ouvindo o coração dele até parar de bater, o que levou mais ou menos uns 15 minutos. O Andrew ele tinha 24 anos e foi realizada então uma cerimônia pública e um velório particular com poucas pessoas. A maioria músicos locais, entre eles o Chris Cornell, a Nancy Wilson do Hurt, a galera do Alice in Chains também foi. E o Layne, quando ele entrou pela porta do lugar que estava rolando o velório, ele estava totalmente arrasado. Ele chorava que nem uma criança. Posteriormente, o Chris Cornell ele contou que ele sentiu muita vontade de correr até ele, de dar um abraço, de falar que ia ficar tudo bem, só que ele não fez isso.
E ele se arrependeu muito por isso, por ele não ter oferecido esse conforto que o Lane tanto precisou naquela hora. É como se para o Chris Cornell o fato dele não ter oferecido esse apoio para o Lane naquele momento de vulnerabilidade, isso tivesse de alguma forma afetado o Lane na forma dele lidar com esses assuntos. Como se o Chris Cornell tivesse deixado o Lane desamparado emocionalmente diante da morte causada pela heroína. Porque o Lane ele ficou realmente muito arrasado. E é muito triste, né, a gente pensar que em 2002 ele também teria esse mesmo fim e que o Chris Cornell em 2017 também teria uma morte trágica. Essa história ela foi muito significativa na cena de Seattle e, infelizmente, ela abriu precedentes para várias outras mortes do tipo. O Chris Cornell ele fala que até aquele momento a vida ela era muito boa para eles, os músicos da cena, que eles se apoiavam uns aos outros e que de repente ver o Andrew ligado àquelas máquinas foi a morte da inocência de todas aquelas pessoas. Não foi depois com o Kurt dando um tiro na cabeça, mas foi com o Andrew ali, naquele momento, naquele quarto de hospital. Esse foi o golpe mais duro para a cena. O Mother Love Bone estava lançando o primeiro álbum, o Apple, daqui a alguns dias e se acreditava que eles estavam prestes a estourar. A banda ela era uma grande promessa musical, mas com a morte do Andrew, a banda acabou. Felizmente, essa tragédia rendeu algo positivo, como o Temple of the Dog. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Temple of the Dog não foi uma banda propriamente dita. Ela foi mais um projeto para homenagear o Andrew Wood, que foi esse cara extremamente influente, tanto em vida quanto em morte. O Temple of the Dog foi uma forma dos amigos lidarem com o luto do Andrew, porque ninguém estava sabendo como lidar com aquilo. O Facelift, o primeiro álbum do Alice in Chains, também foi dedicado à memória do Andrew Wood. Com relação ao Temple of the Dog, fizeram parte do projeto dois membros do Soundgarden, o vocalista Chris Cornell e o baterista Matt Cameron. Também fizeram parte dois ex-membros do Mother Love Bone, o guitarrista Stoney Gossard e o baixista Jeff Ament. E ainda dois desconhecidos amigos do Gossard, o vocalista Ed Vedder e o guitarrista Mike McCready. O Ed Vedder, ele era só um amigo, que durante a gravação da música Hunger Strike, ele estava sentado no canto do estúdio, compondo, desenhando lá no caderninho dele, se mantendo ocupado. Aí o Chris Cornell estava tentando colocar os vocais, tentando encaixar como que o verso caía em cima do refrão, essas coisas. E bem nessa hora, o Ed Vedder foi até o microfone e cantou essa parte. Aí o Chris só falou, né? Bom, então você pode cantar essa parte. Foi aí que surgiu o Ed Vedder, vocalista, apadrinhado pelo Chris Cornell e que posteriormente montou o Pearl Jam com os dois ex-integrantes do Mother Love Bone, que estavam também no Temple of the Dog. Bom, eu podia estender um pouco mais essa história, entrando nesses fatos que ocorreram em decorrência da morte do Andrew Wood, mas eu acho que aí ia começar a se estender demais, então eu vou ficar por aqui mesmo. É uma história triste, que foi até um pouco difícil para mim descrever esses detalhes da morte do Andrew, mas que foi um acontecimento muito importante, assim, que eu senti essa necessidade de compartilhar aqui no canal. Eu espero que tenha gostado e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e muito obrigada e até a próxima.